Bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui, iniciando mais uma live. Dando olá, Maria Clara, tudo bem? E aí, como estamos? Vamos começar essa live aqui, esperando um pouquinho aqui para a galera chegar, né? O Instagram avisar todo mundo aí. É uma live, vai ser muito bom. Eu quero falar sobre o que você espera do seu cônjuge, né? Quais são as expectativas que nós criamos quando a gente arruma um namorado, um noivo, um marido ou uma esposa. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Eu quero a participação de vocês, né? E conto com as perguntas aí, as dúvidas de vocês. Maria Clara, o assunto aqui vai ser porreta hoje, como diz um amigo aí. Vamos lá, né? Vamos começar aí. E aí eu quero começar essa live agradecendo aí desde já todos que estão entrando aí. Delícias da Mi. Olá, tudo bem? Lívia, Loriana. Então, eu quero pensar com vocês? O que a gente espera do nosso cônjuge? O que eu espero? Ou por que eu escolho? Ou como eu faço essas escolhas? A última live que eu fiz, eu falei sobre como decepcionar os pais, né? Então, no sentido de conhecer essa família, as expectativas que elas fazem sobre nós, e aí depois de escolher como um ser individual o que eu quero fazer para minha vida. Então, pensando nesses pontos, eu quero pensar com vocês aqui. Eu anotei algumas coisas, tá? Eu vou seguindo aqui um checklist aqui, mas eu quero que vocês participem, né? Obrigado a todo mundo que está chegando, Larissa, Cláudia, o Leandro, a Zélia, então, Luana. Então, mandem as suas dúvidas aí, vamos conversar aqui. Eu quero conversar com vocês e ajudar ou esclarecer algumas dúvidas que vão surgindo aí. Por que eu estou pensando, né? Por que eu pensei nessa live? Eu fiz um questionário, né, algumas perguntas no Stories essa semana sobre a necessidade de ter um cônjuge, o que seria, o que é esse parceiro, o que seria uma parceria entre o casal. E eu tenho estudado aqui, tenho até conversado um pouco com a Fabiola, né, sobre como que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos, porque a gente tem visto muitas coisas, vamos colocar assim, meia tortas, né, meia camufladas, de coisas que a gente pode melhorar. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual a expectativa que eu criei quando eu comecei a relacionar com o meu cônjuge, tá? Luzinéia, olá, tudo bem? Tudo bem? Olá a todos. Então, assim, o que eu preciso pensar? O que você esperava quando você começou a namorar? Porque o namoro é o ponto inicial da situação. Até uma próxima live que eu vou fazer aí, a pedidos, eu vou fazer uma live para solteiros, tá? Como iniciar um relacionamento ou como dar os próximos passos para o relacionamento. Então, assim, nós que já estamos casados, eu quero voltar um pouco com vocês. O que eu esperava quando eu comecei a namorar, quando eu fiquei noivo ou não, e quando eu casei ou fui morar junto com essa pessoa? Me fala aí nos comentários, né? Por falar em comentários, eu quero que vocês convidem outras pessoas, né? Tem um aviãozinho aí embaixo, não sei se aqui tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho aí, convide outras pessoas, mande aí para as pessoas que você acha que deveria assistir essa live, pessoas que me seguem, pessoas que não seguem, para a gente conversar. Mas eu queria pensar com você, o que você esperava quando casou? Né? Por que eu quero pensar isso? Porque a maioria de nós, né, ou a maioria é uma cultura, né, sobre os casamentos. O que a gente espera? O príncipe encantado ou a princesa? Né? Então, para as mulheres, o príncipe encantado sobre um cavalo, tá? Essas são as histórias que nos contam quando a gente é pequeno. E essas histórias,
elas vão criando fantasias na nossa cabeça, no nosso inconsciente, e é aquilo que a gente espera. E aí eu quero pensar com vocês, o que vocês esperavam? Coloca aí para mim nos comentários. Quando você casou, olha, eu espero um homem que seja parceiro, que cuida de mim, né, que me motive, que me coloca para cima, que fala sim para mim. É um pai ou um companheiro? Eu coloquei alguns casos lá na resposta do meu stories ontem. Isso é papel de mãe, né? De acompanhar, de colocar para cima, de aceitar tudo. Ah, por que que isso é papel de mãe e de pai? Né? Aí a Lívia está colocando, eu esperava parceria. O que que é essa parceria? Né? Então, assim, eu esperava um príncipe no cavalo. Tem muitos aí que, infelizmente, né, o príncipe caiu, veio só o cavalo. Então, mas o que que eu tenho agora? Eu não quero um pai, mas quero ser cuidada e protegida. Tá, qual o sentido, tá, de ser cuidada e protegida? A questão é muito isso. Lógico que quando a gente está num relacionamento, a gente é cuidado, a gente tem esse carinho, esse afeto, tem a atenção do outro, né? Então, ser protegida, realmente, esse é o papel do relacionamento. Né? Então, a Maria Clara falou que esperava iniciar uma parceria. O cara que ia me ajudar em casa, criar um filho, a gente ia fazer coisas legais juntos, cuidado e proteção. Beleza. Olha a Maria Clara colocando. Tanto que esse é meio distorcido, porque o que a gente precisa pensar? Existe um papel pré-definido nos relacionamentos? Olha, o homem vai fazer isso no casamento, a mulher vai fazer isso no casamento. Existe, ou existia, ou tem essa pré-definição? Isso que a gente precisa pensar. As expectativas que a gente cria. Então, eu quero uma pessoa que vai ser minha parceira, que vai ser tá ali comigo todos os momentos. Isso pode acontecer, isso deve acontecer. Casamento é uma sociedade, né? Então, assim, se eu vou montar uma empresa, por exemplo, eu não vou associar uma pessoa que eu não conheço. Eu não vou associar a pessoa que eu não sei qual que é a capacidade de investimento dela, o que, que ela está pensando para o futuro. Se eu vou montar uma empresa e é assim, por que, que muitas das vezes as pessoas falam assim, casei e eu não conhecia meu cônjuge? Eu casei e ele mudou, né? Então, o que, que a gente precisa pensar? Então, a Maria Clara colocou ali assim, o cara para me ajudar em casa. Tá, então para me ajudar quer dizer que esse papel é só da mulher? Então, sim, a gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente coloca por causa dos sentidos, tá? Então, assim, o que que a gente precisa pensar? Eu preciso de uma pessoa que divida as obrigações, as tarefas comigo. Porque se a gente está num momento evoluído, vamos pensar assim, se a gente está num momento histórico que tudo é dividido, então as tarefas de casa precisam ser divididas. Por que, que a gente tem esse pensamento? Porque culturalmente, antigamente lá, né, nos primórdios, os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa, trabalhando em casa, né? Porque tem alguns machistas que falam assim, a mulher não fazia nada, né? Tem até algumas mulheres que falam assim, a mulher ficava em casa. Não ficava em casa, ela cuidava da casa, ela trabalhava em casa, tá? O que, que a gente precisa pensar? Esse pensamento, ele vem seguindo lá no nosso inconsciente. Tem um teórico que fala no nosso consciente coletivo. Mas o que eu preciso pensar com vocês? Que não existe esse papel atualmente pré-definido. A gente tem que combinar. O que é combinado não sai caro, não é assim que o ditado fala? Então, vamos pensar. Tô no namoro e aí eu criei uma expectativa. Essa expectativa é criada em cima de quê? Essa expectativa muitas vezes é criada em cima da família que a gente tem. De duas, uma. Ou eu tenho uma família muito bacana e eu quero arrumar uma pessoa para que eu consiga continuar essa família bem, bacana. Ou
eu tenho uma família terrível, toda desestruturada, e eu quero construir algo super novo, quero construir uma coisa totalmente diferente, tá? Então essa expectativa ela vem em cima dessas duas coisas. Ou eu tenho uma família muito boa e eu quero continuar, ou eu tenho uma família desestruturada e eu quero construir alguma coisa bacana. Aonde está o problema disso tudo? Que inconscientemente, né, e a gente falou, eu falei isso na live anterior, existe a lei do pertencimento, que eu quero pertencer a essa família. Para eu pertencer a essa família, eu tenho que seguir algumas regras, alguns costumes, tenho que manter alguns hábitos dessa família. E, infelizmente, inconscientemente, a gente quer perpetuar essa família. Para eu perpetuar essa família, às vezes eu escolho um cônjuge que é igualzinho ou o meu pai ou a minha mãe. E isso acontece tanto na parte boa, né, quando a família é estruturada, quanto na parte ruim, que é aquela que às vezes o pai é alcoólatra, que às vezes o pai batia na mãe, e aí as pessoas, infelizmente, escolhem cônjuges nesse nível para perpetuar a família. Isso é lógico que isso é inconsciente. E aí o que eu trago para vocês, que eu falei da live anterior também, é decepcionar essa família, é olhar para essa família, ver quais os padrões que ela repete, e aí escolher para o meu relacionamento aquilo que eu quero ou não. Entendem? Então, assim, faz sentido para vocês isso? Né? Coloca aqui. Né? Então, o Jacques está falando que ele lava, passa e cozinha. Ótimo. Né? Eu aqui em casa eu também cozinho. Lavo o banheiro, é tarefa dividida. Né? Então, assim, o que a gente precisa pensar? Que todos nós estamos num relacionamento e a gente precisa fazer acontecer, né? Então, qual que é as nossas expectativas? Por que você esperava isso do seu cônjuge, então? Você esperava porque você tem um padrão que você queria repetir ou que você queria eliminar, né? Então, onde que a gente aprende esse padrão? O que a gente aprende sobre relacionamento? A gente aprende sobre relacionamento aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Então, como que foi o relacionamento dos seus pais? Como que os seus pais lidavam um com o outro? E aí a gente precisa pensar que a gente tem uma família de cá e uma família de cá. Né? Então, quando a gente se une, o casal casa, né? A gente precisa pensar assim, olha, então ele tem um padrão de vida, aquilo que ele sonhou, que ele queria, a expectativa dele, e eu tenho o meu padrão, a minha expectativa de vida. Para clarear, para o relacionamento dar certo, o primeiro passo é alinhar essas informações. Tá? Então, assim, o que eu preciso fazer então para que dê certo? Porque eu tenho uma expectativa e o outro tem uma expectativa. A gente junta, a gente abre uma empresa, a gente faz um casamento. E o que ele está pensando? Né? Então, assim, ó, parceiro para mim é lavar, cozinhar. Né? A Lívia está falando assim, que tem um parceiro que faz tudo em casa também. Então, assim, tá, e os parceiros que não fazem isso? O que eu esperava disso? O que eu esperava desse casamento? Então, a gente estava falando sobre antigamente. Né? Antigamente o homem trabalhava e a mulher trabalhava em casa. Hoje, os dois, a grande maioria das pessoas, dos casais, ambos trabalham fora. Tá, se os dois trabalham fora, isso significa que os dois pagam as contas. Isso quer dizer que ambos têm responsabilidades com a casa. Né? E aí eu queria dar os parabéns aqui pro Jacques né, e pro marido da Lívia, que eles fazem, ou para outros maridos, todos que fazem alguma coisa em casa, cara, que bacana. Porque isso é um casal moderno, onde dividimos todas as coisas. Dividimos as contas, as responsabilidades com os filhos, a responsabilidade com as casas. Então, só que isso é uma expectativa. Tá? E quando que o casamento fica ruim? Ou quando o casamento começa a ficar pesado? Porque aquelas expectativas que eu tinha, elas estão sendo frustradas. E aí isso que eu queria pensar com vocês, que o casamento, ele é recíproco. As coisas do casamento precisam ser recíprocas. Né? Os dois precisam fazer, é uma troca. Não existe relacionamento sem troca. Tá?
Então, vocês que me seguem aqui, às vezes seguem muito a Fabiola, a gente tem falado muito sobre isso, até outros profissionais falam sobre isso. Relacionamento é troca e ela precisa existir um equilíbrio, tá? Quando desequilibra, quando só eu faço, quando só eu dou, só eu que faço, o desequilíbrio ele tende a pesar o casamento, a fazer com que o casamento se desgaste e entra naquela monotonia. Então o que eu preciso pensar? Se o casamento é recíproco e se a gente precisa fazer um pelo outro, alguém precisa começar. Alguém precisa dar o braço a torcer. Tá? Alguém precisa chamar para conversar. Aí você vai falar, mas se eu chamar meu marido para conversar, ele não conversa. Não é assim? As mulheres, a grande maioria que me segue são mulheres. Então, assim, como que é na sua casa, quando você vai falar, quando você precisa conversar alguma coisa, né? A Lívia. E quando começamos a ter esse entendimento e praticar o equilíbrio, vemos muita verdade nisso. Lógico, Lívia, essa é a intenção, porque a gente não é ensinado sobre isso na vida cotidiana. A gente não aprende isso na escola, né? Graças a Deus, a psicologia, os profissionais de psicologia hoje têm vindo muito para a internet e ensinado isso abertamente. Alguns procuram terapia, alguns fazem terapia, e isso é ensinado. Então, olha que bacana, Lívia, dando o seu depoimento. Aprendi com vocês esse conceito de equilíbrio, e é muito real. É real porque é necessário. A relação, não existe relação de casal que só um faz, que só um salva o casamento. Casamento é 50% de cada. Então, ambos precisam trabalhar para isso. Então, assim, o que você esperava do seu cônjuge? Você falou para ele? Você já comentou com ele o que você esperava? Ontem eu estava falando com uma moça solteira, uma seguidora que é solteira, né? E ela perguntou assim, mas quando eu vou saber o momento de falar isso? O momento é quando você começa a namorar, o namoro é para isso. O namoro é para a gente se conhecer. O problema é que a gente tem tanta ansiedade atualmente, né? Ou que o namoro é tão prazeroso hoje, é tão misturado com o casamento, que a gente faz tudo no namoro. Adianta, mas se isso não namorar desse jeito é coisa de antiguidade. Olha, aí depende de você, né? Depende do que você acredita, dos seus princípios, dos seus valores. Lógico que está todo mundo fazendo isso, mas a gente no namoro a gente cria laços, cria vínculos, né? Então, o que a gente precisa pensar? Se eu não consigo conversar isso no namoro, como que eu vou criar uma sociedade ou um relacionamento mais profundo com essas pessoas? Me responda. Qual que é o momento certo de conversar isso então? Né? Me responda aqui. Qual que é o melhor momento da gente conversar sobre as nossas expectativas? Admiro Pizza. Ô Alexandre, abraço Alexandre, Andréia, Ana Cláudia, pessoal que está entrando, obrigado pela audiência aí. E aí, quando é a hora de eu conversar com o meu cônjuge, ou com o meu namorado, noivo, eu tô casado, eu nunca falei sobre isso. Em alguns momentos, principalmente quando eu estou atendendo as pessoas, o que eu falo? A expectativa é um animalzinho, pensa assim num cachorrinho, vamos pensar no cachorrinho. Você ganha um cachorrinho, aí você começa a criar esse cachorrinho, esse cachorro só come ração 3 vezes ao dia, ele não pode comer osso, ele não pode, ele tem que beber água, tal, aquele tanto de cuidado. Olá, Bruna, minha amiga psicóloga, tudo bem? Alane, tudo bem. Então, olha, esse cachorrinho foi criado na sua casa com os seus hábitos, seus costumes, e ele tem vamos dizer assim, uma dieta a seguir, ok? Então, pensa que isso é expectativa. Então, você criou sua expectativa, você sonhou com a sua expectativa, você tem um padrão daquela expectativa, e aí você pega essa expectativa, ou o cachorrinho, tá? Chega na outra pessoa e fala,
fica com o meu cachorrinho aí, eu tô indo embora. Tá, como que essa pessoa vai cuidar desse cachorrinho? Como que essa pessoa vai criar ou vai cuidar das suas expectativas se ela não sabe quais são as suas expectativas? Olha, eu vou fazer o melhor. Às vezes o melhor para aquela pessoa é dar comida, resto de comida para o cachorrinho, é dar osso para o cachorrinho, é, é deixar o cachorrinho comer uma vez só por dia. Tá? Entende? Que cada um tem um jeito de cuidar. Então, as suas expectativas são as mesmas coisas. Olha, então eu tenho expectativa de que casamento é parceria. O que é parceria? Seja claro, detalhe essas coisas, tá? Então, assim, ó, eu gostaria que o meu futuro esposo ou o meu esposo, vamos pensar que está todo mundo casado, e hoje eu preciso falar para o meu marido que ele não está atendendo às minhas expectativas. Quais são as minhas expectativas? Ah, uma pessoa que leva café da manhã para mim durante a semana, na cama. Vamos pensar assim, ah, é um marido que lave as louças, ou uma esposa que lava as roupas, ou cozinha, uma esposa que ajuda a pagar as contas, uma esposa que dirija. Então, quais são as suas expectativas? Tá? Qual é o momento certo da gente conversar isso, né? E aqui para frente, atrás aqui, a Lívia até respondeu, antes de casar. Exatamente. Por que é antes de casar? Como que eu vou casar com alguém que eu não conheço? E se eu contar as minhas expectativas para essa pessoa e essa pessoa falar assim, olha, eu não consigo atender suas expectativas. O que eu vou fazer? Aí a gente fica frustrado. Por quê? Porque, olha, que a pessoa não faz nada do que eu gostaria. Você falou para ela do que você gostaria? Deixa eu acender a luz aqui. Você falou para ela que você gostaria? Que você esperava? Tá, então agora eu casei, Jonathan. E agora, o que eu faço? Tá, se você casou e as coisas não estão indo como você gostaria, ó, Alexandre, casei 2 vezes com a minha esposa. Aí, que maravilha. Tá dando certo então, né, Alexandre? Já casou 2 vezes, então tá certo. Então, assim, o que eu preciso pensar? Que eu preciso parar nesse momento, se as minhas expectativas não estão sendo realizadas, e pensar quais são as minhas expectativas, tá? Então, assim, precisam ser expectativas, e mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, você não pode criar expectativa. Opa, né? Não criar expectativa é quase... Eu vou falar isso um pouco mais para frente, tá? Sobre as expectativas. Mas vamos pensar. Casamento é reciprocidade, certo? Então, mais alguém precisa começar. Se não tá bom para mim, então eu preciso falar pro meu cônjuge que não está bom, ok? Olá, Ariana, Ariane, Stanley, César, Vanildo, Alexandre. É isso aí, Alexandre. A Pati. Então, assim, se é reciprocidade e eu não estou sentindo isso, eu preciso conversar. Então, eu preciso parar, eu preciso alinhar algumas coisas. Né? Então, lembra que eu falei, dei um exemplo anteriormente sobre o avião. O avião ele voa e de tempo em tempo ele precisa realinhar a rota dele. Então, ele precisa colocar nos trilhos aquilo que não está dando certo. Tá? Então, o relacionamento é troca, né? Nós somos sócios, nós somos estamos investindo na mesma coisa, nós não somos concorrentes, tá? Ontem eu li um texto que a Fabiola postou no Telegram dela sobre o relacionamento, é um jogo de tênis ou um frescobol, né? Então eu vou falar isso mais para frente também. Então assim, o que eu estou construindo com o meu cônjuge? Uma sociedade ou uma concorrência? Tá? Se você tem um negócio e chega algum momento que não está dando lucro, que não está dando certo, o que nós vamos fazer? Tá? Maria Clara, todo ano eu fico frustrado no dia do meu aniversário.
porque ele nunca faz o que eu espero. Esse ano eu fiz um cronograma para ele saber o que eu queria. Exemplo, você vai acordar e ficar com o neném para eu dormir. Deu certo, Maria Clara? Funcionou o cronograma? Aquilo que você gostaria? Porque, assim, o que a gente fala, o óbvio também precisa ser dito. Nossa, eu gostaria que eu de acordar e ter uma mesa de café da manhã, com ovos batidos, com tapioca, não sei se o pessoal gosta de tapioca, ou uma fruta cortadinha. Tá. Olha, se você gostaria disso, então fale sobre isso. A Maria Clara fez uma listinha. Eu quero café na cama, vamos almoçar fora e à tarde vou sair para comprar algo que eu queira. À noite pede sushi prazer. Pronto, falei o que eu queria. Deu certo, Maria Clara? Isso. Laulinda. Então estava no relacionamento. Então estava num relacionamento namora assim. Aí vi que não ia dar porque tenho umas expectativas bem elevadas, aí terminei. Agora o ser diz que não amo, nunca quis namorar e um monte de bobeira. Laulinda, então isso que a gente precisa pensar, a gente precisa equilibrar as coisas. Quanto às minhas expectativas, tanto a questão do que o outro pode me oferecer, tá bom? Mas eu preciso falar. Eu preciso deixar claro quais são as minhas expectativas para saber se o outro está a fim de pagar aquele preço e fazer as minhas expectativas acontecerem, ou se ele não tem condição para isso, ok? Aí a Maria Clara falando, deu certinho. O povo do Insta riu de mim quando eu contei, mas foi o melhor nível até agora. Lógico, é isso que a gente precisa fazer. Eu preciso falar isso quando? Olha, fala, sempre fala. Então você está no almoçando e aí de repente você fala, nossa, meu sonho era conhecer a Itália, por exemplo, que é um dos meus sonhos. Então o outro precisa estar atento àquilo que eu estou falando. É possível? Tá? O sonho é possível? A gente precisa fazer algum planejamento. A gente vai precisar deixar de fazer algumas coisas para ir para a Itália. Por exemplo, ou, sei lá, em Nordeste, qualquer coisa que você deseje. Então a Maria Clara está falando sobre o aniversário dela. Olha que massa. Ela falou, fez uma listinha, o marido seguiu. Melhor aniversário até agora. Então é isso. O que eu espero e o que o outro pode me dar? Se eu não falo, o outro não tem bola de cristal, gente. Os relacionamentos estão sendo destruídos porque eu fico esperando que o outro saiba aquilo que eu quero. Isso não vai acontecer nunca, jamais. E quero que ele faça um cronograma dele para eu fazer o dia dele o melhor possível também. Isso, Maria Clara, olha que bom isso, olha que ideal isso. Porque o que acontece, gente? A gente tem redes sociais hoje, e a gente sofre muita influência disso. Então a gente vê pessoas indo comemorar aniversário na Disney, comemorar aniversário na Europa. Então, olha, a gente cria expectativas. Mas essa é a minha realidade? Eu posso viver aquilo que a pessoa está fazendo? Então, sim, a gente precisa ter os pés no chão quanto às expectativas, mas eu posso sonhar, eu posso criar, eu posso planejar isso, mas para eu planejar com o meu cônjuge, eu preciso deixar claro para ele quais são os meus sonhos. Entende? Então, assim, olha, se eu tenho vontade de fazer uma viagem, eu preciso falar para o meu cônjuge que eu tenho vontade de fazer aquilo. Olha, como que a gente vai fazer? Vamos pensar junto. A Ariane está dizendo, mulher tem mania de dar dicas e os homens não pegam. Outro detalhe. Então, Ariane, o que a gente precisa fazer? Homem tem esses delay assim mesmo. Então, o que a gente precisa pensar? Se o homem tem dificuldade de pegar essas dicas, então eu tenho que ser clara. Aí a Maria Clara ela fez uma listinha, entregou pro marido, falou, agora é tipo uma lista de compra, né? Até lista de compra a gente tem dificuldade, porque a gente quer agradar. Homem quer agradar de todas as formas. Só que às vezes quer agradar tanto que aí me dá essas ratas assim de não saber o que fazer,
Então, fez uma lista de compra, vai lá, precisa comprar arroz, precisa comprar feijão. Aí ele chega lá, tá lá, arroz, feijão. Aí eu vou ligar para minha esposa para saber qual é a marca do arroz. Se é de 1 quilo, de 5 quilos. Entende? A intenção é boa, mas o processo, a velocidade, às vezes não é a mesma. Porque a mulher já sabe, eu vou lá comprar tal coisa, então vamos pensar assim, vou dar um presente para minha esposa, vou comprar uma lingerie vermelha. Aí eu não perguntei o tamanho, eu não perguntei se ela gosta. Então, olha, se é surpresa, vai lá e compra. Tá? Você tem que ter pelo menos a noção, né? Mas é muito isso, o homem tem dificuldade. Então, se tem dificuldade de dica, já conta, já fala. Olha, no meu aniversário eu gostaria que fosse assim, 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 assim. Anota aí pra você não esquecer. Ou então já dá um bilhetinho, né, Maria Clara? Já escrito tudo que eu gostaria. A Maria Clara, eu comprei lembretinhos e sempre escrevo. Tira o lixo pra mim e prego na geladeira. Lava a louça pra mim e prego. Você poderia fazer a janta hoje para eu descansar? E prego. Então, tá vendo? É a forma de comunicar do casal. Tá dando certo? Beleza. Né? Olha, às vezes é a linguagem de amor da Maria Clara, estou falando aqui, nem sei, tá, Maria Clara? Pelo que você está me falando. Às vezes a linguagem de amor dela é prestação de serviço, tá? Então, assim, a pessoa prestar serviço para ela, nossa, é a forma de amor. Pôr o lixo para fora, cozinhar, cuidar da criança. Às vezes, nossa, você se sentir amado quando se ele fizer isso. E às vezes o homem tem dificuldade de perceber isso. Então ele precisa dar um toque. É lógico que eu tô falando aqui de homem, mas tem mulheres que é assim também. Às vezes o homem tá falando, a mulher não percebe, tá? Ariane, mas às vezes quero sentar com ele para conversar e ser claro e objetivo. Fico falando sozinho. Ele não expõe as expectativas dele e eu faço isso ficar parecendo que estou reclamando. O homem confunde muito quando pedimos diretamente alguma necessidade com reclamar. Tá, vamos pensar como que a gente poderia fazer isso. Quando eu já falei isso aqui em alguma, acho que tem um vídeo meu que eu falei sobre isso. O homem, ele é assim, ó, o homem tem dificuldade de conversar, né? Estamos mudando o assunto, mas vamos focar, vamos pensar nisso que já é a dúvida de vocês, então nós vamos falar sobre isso. Tem muito a ver também com a questão da expectativa, como contar isso. Então, o primeiro passo, se eu quero conversar com aquele homem, o que eu vou fazer? Olha, vamos supor que meu namorado ou esposo, é o seguinte, eu preciso falar uma coisa com você, mas eu preciso que você só me ouça. O problema não foi você que criou o problema e você não precisa resolver. Neste momento eu só quero que você me ouça, beleza? Então é o seguinte, seja aí, Oriane, precisa ser muito rápida no que você quer, tá? Então, por exemplo, olha, eu quero ir no shopping comprar uma blusa na C&A, vamos pensar assim, tá? Então, beleza. Você sabe, como mulher, que você precisa ir na C&A, mas você vai passar na loja de sapato, dar uma olhadinha, na loja de óculos, dar uma olhadinha. Para o homem, você foi específico que ia lá na C&A comprar uma blusa. O homem, ele vai lá na C&A comprar uma blusa. Ele vai ficar rodando. Então, são coisas diferentes que fazem necessidade. Diferente. Então, assim, quando você fala assim, ó, o problema não foi você que criou e eu só quero que você me ouça, ele vai parar e vai te ouvir. Porque o que geralmente os homens fazem? Quando você vem falar de alguma coisa sua, ele já pensa, mais um problema para eu resolver. Então deixa eu me concentrar para ver o que ele tem que falar. Só quando você fala, ele já tem a solução na primeira frase. Aí o resto é como se ele... Tá, mas para que ele está falando isso se eu já tenho a solução? Então se o problema não é dele, ele não precisa resolver, ele vai te ouvir com mais clareza. Porque, então já que o problema não é meu, não foi eu que o causei, eu não preciso resolver. Então, tá, eu vou ouvir. E aí você fala, tá? Fala, e no final, se você precisar de uma dica, de uma informação dele, que ele te ajude, aí você pede, tá? Deixa ele te ouvir e aí no final você pede. Homem confunde muito quando pedimos diretamente alguma necessidade com reclamar. Isso. E aí o que eu preciso falar para os homens? Que os homens também precisam fazer um esforço, principalmente nós que somos casados, que sempre que vem uma ordem direta, por exemplo, olha, põe o lixo para fora,
Isso não é uma ordem direta, é um pedido que soa como ordem direta. Nós, homens, precisamos adaptar a isso, porque senão vai ficar... põe esse, você pode pôr esse lixo para fora? Então, o homem precisa parar de frescura também. Fala, cara, se precisa pôr o lixo para fora, alguém precisa colocar, por que não pode ser eu? Né? Por que não pode... eu vou lá, então, colocar. E as mulheres sempre, igual a Maria Clara falou, sempre fazer um pedido, lembrar. Infelizmente, precisa fazer isso. E nós, homens, precisamos ser mais ágeis, ok? Os homens que estão me ouvindo, a gente precisa, porque a ordem direta soa assim, ela não é minha mãe, então não precisa obedecer. Olha, mulher, ela não manda, ela está pedindo. Às vezes soa como uma ordem, mas não é uma ordem, é um pedido. Então vai lá e faz, não precisa de ficar de frescura. Maria Clara, eu sempre reclamava que ele não fazia nada em casa. Eu e meu psico, Jonas Rodrigues, me ensinou que o homem não consegue virar louça e lavar. Mas se você pedir com jeito, ajuda, então eu me adaptei. Isso aí, Maria Clara, vamos nos adaptando. Eu nunca pego as dicas. Só o marido. E ele sempre me surpreende. É o inverso, né, Zélia? Mas isso acontece. Então, assim, a gente sempre fala que da maioria dos casos, mas existem as coisas inversas. Né? Então, igual eu falei, às vezes a mulher também não pega as dicas. Então a gente tem que estar focado. Né? Eu criei um vídeo que eu tenho no IGTV, que eu falei sobre o que eu aprendi com a minha esposa na quarentena, né? É muito disso, a gente precisa estar ligado. Olha, se ela está me contando isso, se ele está me falando sobre isso, alguma coisa tem por trás. Deixa eu ver. E aí, por isso que eu falei, ser prático é fazer a pergunta primeiro para depois explicar, tá? Então, assim, olha, se ele está falando isso, o que ele quer passar? Ou então perguntar, olha, você me falou sobre isso, tem alguma coisa, eu não saquei, tem alguma coisa que você gostaria, né, que eu soubesse? Ou eu entendi isso, foi isso que você quis dizer? Tá? Então pensa desse jeito. Alexandre, ele não pode dar bola, mas lá na frente ele vai fazer sem você pedir. Alexandre, às vezes a gente tem esse hábito, né? Então, assim, naquele momento a gente parece que não entendeu e a gente segue, e aí de repente a gente fala, vou fazer uma surpresa aqui, e aí a gente se surpreende. Pouquíssimos casos, mas acontece. Antônio, beleza, Antônio? Eu sempre ajudo minha esposa, mas ela me xinga muito, me diminui bastante, isso machuca. Mas ela não se rende, não pede perdão de forma alguma. Já separamos 3 vezes e ainda estamos juntos porque tenho. Vamos pensar aqui, Antônio. Então, assim, vamos trocar a palavra. Eu sempre ajudo por dividir as tarefas, tá? Então, ela xinga. Alguma coisa nesse relacionamento precisa equilibrar, tá? Alguma coisa tá fora. Ou você tá fazendo demais, né? E não tá esperando ela te equilibrar esse retorno, tá? Ou a gente precisa averiguar mais algumas coisas, tá? Por que ela xinga? Por que ela não pede perdão? Qual que é o padrão dela, tá? Sobre isso. Estudar sobre a família dela, como que os pais davam. Cara, é muito profundo. Às vezes, uma terapia de casal ou alguma coisa mais aprofundada ajudaria vocês, tá? Tem alguns psicólogos, até alguns casos nossos, que às vezes a gente atende um só com foco no relacionamento, tá? Às vezes ela não vai querer ir, mas às vezes tem que trabalhar essas coisas. Por que isso acontece? Beleza? Oi para todo mundo que chegou aí, que eu não cumprimentei ainda, né? Vamos lá, vamos mandando a resposta. Então, assim, a gente estava falando sobre que o relacionamento é uma sociedade. Então, eu preciso conhecer meu sócio para essa empresa dar certo. O desequilíbrio é quando um só investe na empresa, quando um só tá bancando, ou quando um só subtrai, tá? Então, assim, olha, só um tem salário dessa empresa, só um investe, mas também tem a questão de só um tirar o dinheiro. Isso também pode acontecer de dar ruim aí, tá? Então, o que a gente vê hoje? Os casais disputando quem pode mais, né? Vemos muito orgulho nas relações. Eu não faço isso porque ele não faz para mim. Se ele faz isso, eu também vou fazer, né? Então, sabe, tipo concorrência, né? A gente fica assim, ele saiu com os amigos, então eu vou sair com as amigas. Lógico, é o que eu falo assim, direitos iguais, tá? Mas deveres iguais também.
Então a gente precisa pensar nessas coisas. Mas é combinado, tá? A individualidade ela precisa, e mulheres estão perdidos, né, nos seus papéis no relacionamento. Não existe pré-definição nos papéis, mas existe princípios que às vezes o homem tem mais facilidade e a mulher tem mais dificuldade. Então o que eu percebo hoje é uma linha que eu estou abrindo um estudo e eu vou me aprofundar mais para frente sobre isso. É o que tem deixado os homens perdidos no relacionamento, tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui que eu não me aprofundei muito, mas é o que eu tenho percebido. Os homens estão perdidos por causa da independência da mulher, tá? A mulher está tão independente que ela não precisa do homem nem para abrir as maioneses mais, tá? E isso deixa o homem perdido. Por quê? Porque o homem, culturalmente, ele foi criado, e aí isso é uma cultura de maionese, tá? E aí o que nós homens vamos fazer? Às vezes a gente fica perdido. Então se eu não falo pro meu cônjuge, e aí no caso a mulher não fala pro homem aquilo que ela espera, cara, o cara fica perdido. E aí tem muitas mulheres frustradas porque o homem não paga a conta da casa, mas a mulher tá pagando, tá? Então eu preciso falar, ó, eu quero que a gente divida, tá? Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Divisão das tarefas no relacionamento, beleza? Jaques, tenho 12 anos de casado, ela sonha alto, eu baixo, mas respeitamos cada um. Ela sai com as amigas, fico mais em casa, não saio muito. Então assim, ó, o que é ideal, Jaques, nessa questão? É contar os sonhos um para o outro. 12 anos de casado é um tempo bacana, mas eu preciso falar sobre os meus sonhos. Ela sonha alto, tá? O que é o sonho dela? Né? O que é alto para quem? Tá? Qual que é a referência dela? Qual que seria o ideal? E se a gente conseguisse alinhar esses sonhos? Tá? Vamos sonhar junto. O que ela está sonhando, o quê? E o que eu estou sonhando? Vamos equilibrar. O que eu preciso abrir mão e o que ela precisa abrir mão. Vamos sonhar e equilibrar esses sonhos aí. Ela sai muito com as amigas e eu fico muito em casa, tá? Mas em que momento vocês saem juntos? Ok? Pode sair, você pode ficar em casa assistindo Netflix. Uma hora você pode, acho que você corre, né? Faz bicicleta, alguma coisa assim. Então, às vezes você pode fazer e ela ficar em casa, ou ela sair, tá? Mas em que momento vocês fazem junto? Ok? Qual o momento vocês têm com a família? Isso é mais importante.
uma hora ou outra, alguém fazer uma coisa sozinho, individualidade, bacana, ok? Mas que momento que a gente faz junto? O que que a gente faz junto? E isso é importante no relacionamento, tá? É mais importante do que o que a gente gosta de fazer separado. A gente precisa, e aí eu quero assim, equilibrar a relação em que ponto que a gente faz as coisas juntos. Mas vamos adiantando aqui. Então, se a gente estava falando sobre os pais, né? Se eu tenho esse padrão, eu preciso falar para o meu cônjuge o que eu espero, tá? A pessoa que eu casei não é meu pai e nem minha mãe. Então, se eu tenho o meu pai ou minha mãe como um Deus, nossa, meu pai era super bom, era carinhoso, conversava muito comigo, me dava carinho. O meu marido não é esse. Lógico, você casou com outro homem, não é o seu pai. A mesma coisa da mãe. Nossa, minha mãe punha comida para mim, esquentava leitinho, lavava roupa, passava roupa, né? Tinha moto, fazia tudo que eu gostaria, que eu queria. Tá, você casou com outra mulher, não foi com a sua mãe. Tá bom? Então é isso que a gente precisa pensar e vir para a realidade. Se eu não casei com a minha mãe, não casei com meu pai, algumas coisas, a maioria das coisas vão ser diferentes. E é isso que eu quero que vocês pensem. O que você esperava do seu cônjuge? Tá? Ah, esperar que fosse igual ao meu pai ou diferente mais do meu pai? Então fala sobre isso. Tá? Olha, eu gostaria que fosse assim, que fosse assim, que fosse assim. Então fale sobre isso. Não fica achando que o outro tem bola de cristal, que ele vai adivinhar o que você está pensando. Impossível. O óbvio também precisa ser dito. Tá? E relacionamento, gente, é coisa de adulto. Né? A Fabíola fala muito isso. Relacionamento é coisa de adulto. Tá? Para de mimimi, que eu não vou fazer isso, que ele me emburrou, que ela me emburrou. Ou senta igual dois adultos, conversa e alinha a situação. Ah, porque ela falou mais alto e eu falei mais alto e eu falei mais alto, brigamos. Então, desarmem. Comecem de novo. Por onde que a gente vai começar? Por onde dá ruim, ok? Então vamos pensar aqui, ó. Por que casamos? Né? O que que é uma parceria? Né? Eu fiz essas perguntas lá no Stories e as respostas são as melhores, né? Então, assim, em alguns casos as pessoas respondem como se fosse o pai e a mãe. Então, assim, o meu cônjuge é meu melhor amigo. Para com isso, tá? O seu cônjuge pode ser confidencial, pode ser o seu parceiro. Mas amigo, gente, é diferente de cônjuge. Se você tem a relação e começa a pensar que o seu cônjuge é seu amigo, seu amigo, seu amigo, daqui a pouco vocês estão nem namorando mais, tá? Eu posso confidenciar? Pode, deve. Relacionamento é isso. Mas olha, eu preciso ter amigo, eu preciso ter amiga, eu preciso me relacionar com outras pessoas. Senão isso vai ficar cansativo, ok? Eu vivo só com meu esposo ou só com a minha esposa. Para com esse trem, gente, tá? Uma coisa é você ter intimidade com aquela pessoa, uma coisa é você ter um compromisso, viver uma vida bacana, de intimidade, de fidelidade. Uma outra coisa é ter amigos e amigas. Tá? Principalmente os homens, por exemplo, você vai, sai com os amigos, alguns vão para os bares, outros vão para outros lugares. Então, os homens ele vai falar de um punhado de coisa, né? Fala de futebol, fala de não sei o quê, fala do emprego. Cara, se você ficar falando nisso, né, tudo que você precisa falar, para a mulher, cara, às vezes cansa, tá? Às vezes a hora que você precisa falar alguma coisa que é do relacionamento já tá cansado, tá? Então, o João, minha mulher precisa ouvir isso. Hoje eu não vou deixar gravado, tá? Aí você manda ela ouvir, manda pra ela. Mas ela, olha, fala pra ela me excluir depois do Instagram, não, ok? Então, o que eu quero falar para vocês sobre as expectativas? Nós não conseguimos viver sem expectativas. Em alguns momentos aí eu falei assim, mas a expectativa é sua, você que tem que tomar conta delas. Sim, quando eu tenho as minhas expectativas e eu crio elas, eu monto o meu bichinho de estimação, se eu vou deixar elas com outra pessoa, eu preciso passar para essa outra pessoa aquilo que a minha expectativa come, tá? Então assim, olha, minha expectativa é isso, isso, isso e isso. Então, lembra do exemplo que eu usei do cachorrinho? Então, meu cachorrinho come 3 vezes por dia, come só ração, bebe água tal hora, ele precisa dormir no sofazinho, tal. Suas expectativas são as mesmas coisas, tá? Então, olha, eu espero isso, 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 isso. O outro fala, olha,
isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta. Aí a gente controla. Eu anotei uma coisa aqui muito interessante sobre expectativa. Por que nós não conseguimos viver sem elas? Sempre que nós gostamos de uma experiência, a gente sente uma vontade natural de ter mais daquilo. Tá? Por exemplo, se eu tive uma conversa boa com alguém, eu sempre, toda vez que eu ver aquela pessoa, eu sempre vou querer ter a segunda conversa com aquela pessoa. Se a primeira foi boa, a segunda, a minha expectativa é que seja boa também. Né? Então, por exemplo, se eu tive um primeiro encontro, né, eu vou querer o segundo encontro. Isso é natural. Né? Ah, Fabiola, tudo bem? Chegando aí. Ah, não. Tô aqui, Fabiola, enfrentando os meus medos aqui, ok? Então, o que eu estou falando aqui? Sobre o que a gente espera sobre o nosso cônjuge. Então, o que eu... Essa questão da expectativa. Então, se eu tive um primeiro encontro feliz, eu vou querer o segundo. Isso é natural, é normal. Agora, assim, querer um pouco mais da coisa concreta é 100% saudável. O que é o problema disso? O problema é levar isso para o extremo. Então, é criar uma expectativa de 10 passos à frente. Por exemplo, vamos voltar aqui. Se eu tenho um encontro bom, aí eu vou querer que tenha 20 encontros. Se eu tive uma conversa boa, eu vou querer que sempre as conversas sejam boas. Então, assim, o que a gente precisa pensar é que a gente precisa focar em destruir todas essas expectativas. Não tem como a gente destruir todas as expectativas. Isso é surreal. O que a gente precisa fazer é criá-las do tamanho certo. Elas vão crescer no seu ritmo natural. Se eu tive um primeiro encontro, eu quero o segundo. Beleza. Se eu tive o segundo, eu quero o terceiro. Ah, mas eu tive o primeiro encontro e eu quero encontrar 10 vezes. Cara, eu não sei como que os outros psicólogos funcionam, né? Mas, por exemplo, os pacientes falam, vamos fazer um pacote de 20 sessões, 10 sessões. Eu prefiro que o paciente feche sessões menores. Por quê? Porque às vezes a demanda dele é para 3, 4, 5 sessões. Tem paciente que está comigo 2 anos. Entende? Então, assim, a expectativa é criar um passo de cada vez. Porque se eu faço, nossa, eu vou casar com essa pessoa porque o primeiro encontro que a gente teve foi maravilhoso. Beleza. Então, assim, aí você casa. E a gente esquece que o outro é humano, em que em alguns momentos eu vou estar com problema, o outro vai estar com problemas. E aí o segundo é bom. O terceiro, o quarto, ruim. Nossa, mas isso foi péssimo. Então, criar expectativas de uma forma do tamanho certo. Se eu tive uma conversa boa, quem sabe a segunda também vai ser boa. Né? Se eu tive, pensar assim, um passo de cada vez, tá? Deixar as coisas crescer no seu ritmo natural, não acelerar, não criar expectativas falsas, não iludir, tá? Crie expectativas do tamanho que você consiga realizar. Então, tive o primeiro encontro, vamos para o segundo, vamos ver como vai ser bom. Olha, o terceiro não foi bom, tão bom assim quanto o primeiro, mas vamos para o terceiro, para o quarto, e aí você vai um passo de cada vez. Assustou aí, né, João? Pensou que era sua mulher, né? É a Fabiola do Conversa de Famílias. Cilada. Mas manda para ela, João. Eu quero ver. Depois você me fala como que foi. Então, assim, o que a gente precisa pensar? É possível viver sem criar expectativa? Não. Mas precisa equilibrar as minhas expectativas. Ok? Então, o que você espera do seu cônjuge? Eu espero isso, isso, isso. Então, fala para ele. Tá? Não adianta você ficar esperando alguma coisa e achar que ele ou ela vai ter bola de cristal e que ele vai adivinhar. Cara, algumas coisas a gente adivinha. Tá? Então, às vezes, você sabe que a pessoa gosta de sorvete. Você vai e compra o sorvete. Ué, lógico que isso vai colar, né? Então, você sabe que ela gosta de ir no shopping. Você leva ela no shopping. Lógico que isso vai colar. Mas tem algumas coisas que não são tão óbvias assim que não vai rolar. Aí eu preciso ser claro. Beleza? É isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pessoal, eu vou fazer lives aqui. Eu estava falando para a Fabíola que é algum dos meus medos, porque eu gosto de fazer live com outras pessoas.
tá? A troca, você ouve, fala um pouco e tal, para mim é mais gratificante, mais gostoso. Mas também fazer live sozinho aí pra gente ir conhecendo melhor vocês e vocês me conhecerem melhor. Então, vou deixar salvo, tá? Aqui acho que vai pro IGTV agora. Depois você entra, compartilhe com as pessoas aí. Se você quiser, tiver alguma dúvida, pode me chamar, manda no direct, eu pergunto aqui agora. E depois eu vou colocar no meu canal, né, que a Fabíola me ensinou que a gente não pode falar o nome, mas tem o link lá na bio. E vou, né, colocar lá no Telegram, que vocês podem me seguir lá também. Tem um canal lá no Telegram que eu estou colocando algumas mensagens, algumas postagens lá, Famílias para um Mundo Melhor também. Issa. E quando o casal já conversou muito, mas as mudanças não chegam? Isso. É isso que a gente precisa fazer. Por que não está mudando? Tá? Conversa e precisa ir colocando em prática. Tá? Então, conversar e não colocar em prática também não vai acontecer. Então, assim, o que a gente está conversando? O que a gente está falando? Está sendo prático? Não está rolando. Não tá... Aí a gente precisa saber. Aí, não sei se é casamento, se é namoro, deve ser casamento. Então, assim, olha, não está rolando. A gente está conversando, não está conseguindo colocar em prática. Vamos colocar uma coisa de cada vez em prática? Ok? Lohane, adorei a live. Obrigado, Lohane. Né? Gostaria demais. Vamos ter mais aí. Andréia, irmãzinha, tudo bem? Obrigado aí pela companhia. Quando o celular, tecnologia atrapalha um casal e mesmo com a conversa não adianta. Mas é isso que eu tô falando, Lohane. Quando eu falo da minha expectativa, né, e o outro não tá nem aí para os meus sentimentos, aí a gente precisa pensar. É isso que eu falo. Eu tô falando do meu sentimento. O outro não tá se importando, quer dizer, ele não se importa com nada, né? Nem com você, nem com o relacionamento. Então precisa às vezes ser um pouco mais enérgico, tá? E aí, o equilíbrio do dar e receber. Se eu não tenho atenção, também não vou dar atenção. A troca, ela precisa existir, tá? A Fabíola tem uma live sobre essas trocas aí, passa lá no Instagram dela, tá nos destaques sobre troca. Cara, é fundamental. Eu vou ver se eu faço uma live sobre isso aqui pra gente pensar. Ô Igor, abraço Igor, o melhor. E aí, tá dando certo, Igor? Depois você me manda notícia, beleza? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Eu tenho uma novidade, hein? É novidade quentinha. Na semana que vem eu vou lançar um desafio para casais, beleza? Então fica aí de olho aí, qualquer hora tem desafio para vocês. Eu vou dar mais informações. Amanhã eu tô querendo fazer outra live, beleza? Vou organizar aqui. Mandem lá no direct, eu vou postar vou até fazer aqui agora, para me sair bonitinho na foto, peraí. Vou fazer um print aqui e eu vou postar lá no feed. Manda lá para mim, dá um retorno lá. O que você aprendeu dessa live aqui, ok? Compartilhe essa live com outras pessoas aí, beleza? Grande abraço para todos aí. Luzineia, obrigado, show esclarecedora, obrigado. Precisamos, né? Estamos aqui, ok? Lohane, todo mundo que assistiu, obrigado aí por ter ficado comigo até esse momento. Olha, fica aí, manda para mim lá assuntos, manda o que vocês querem falar, dúvidas lá, eu vou responder todos vocês. Abraço, com Deus, até mais!